Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. E antes de iniciarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um joinha, de deixar um comentário e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado. E nós vamos complementar, então, a reportagem que nós tínhamos iniciado ontem, sobre a aprovação de uma verba trilionária por conta da União Europeia. Após 4 dias de discussões, esta verba será utilizada para a recuperação das economias dos países pós-pandemia Covid-19. Para tanto, nós estamos utilizando a Folha de São Paulo desta quarta-feira, 22 de julho de 2020, página A13, a edição 33.348, onde então a Ana Estela de Souza Pinto dá o seguinte nome para a sua reportagem: União Europeia aprova pacote trilionário inédito para reerguer economia. O PIB italiano deve encolher no ano de 2020 11%, acima da média da União Europeia, que encolherá 8%. Por isso que a Itália está pedindo mais recursos e, evidentemente, fez críticas e ironias ao primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, que é contra um pacote muito grande de auxílio, já que isto iria contra o sistema criado para justificar a União Europeia. E a recuperação prevista para 2021 é de 6%, segundo estimativa da própria União Europeia. Ou seja, vai perder 11% em 2020 e vai recuperar apenas 6% em 2021. Nada garante que em 2022 o restante será recuperado. Portanto, o reflexo da crise durará por anos. Num cenário visto como o caldo de cultura ideal para populistas que defendem um Italixit, ou seja, a saída da Itália, parecido com Brexit, a saída do país do bloco, um fracasso da União Europeia em socorrer seus membros seria pólvora no discurso já explosivo. O pacote final terá alívio significativo para o governo italiano. Mais de 82 bilhões de euros em doações e a possibilidade de emprestar quase 130 bilhões de euros daquele fundo que está destinado para os países que são maus pagadores e que não conseguem tomar o crédito no mercado internacional. Este acordo foi uma prova da capacidade da União Europeia de agir, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Vejam que para a Itália sobrou os 82 bilhões de fundo perdido e mais 130 bilhões de empréstimos em juros subsidiados. Um pacote total de 212 bilhões de euros. E mesmo assim a Itália não está satisfeita. Outra discussão foi sobre como usar os recursos comuns para pressionar países que têm adotado ações consideradas antidemocráticas e em desacordo com as regras da União Europeia em áreas como liberdade de imprensa e do judiciário e políticas de imigração, caso de Hungria e Polônia. Pois é, agora era a hora da União Europeia tomar o posicionamento e pressionar esses dois países antidemocráticos. No caso, nós vimos recentemente a eleição da Polônia e vimos um machismo inacreditável em plena segunda década do século XXI
e mesmo assim nada se fez até agora, portanto era a hora da União Europeia forçar a barra para cima desses países. A Holanda queria incluir um mecanismo para barrar repasses se houvesse dúvidas sobre a governança, o que o premier húngaro Viktor Orbán chamou de táticas comunistas. Que maravilha, né, Orbán? O dinheiro é seu por acaso, você está ganhando um empréstimo subsidiado, você está ganhando um fundo de graça da União Europeia e você ainda diz que é tática comunista o que a Holanda quer fazer contra um governo imbecil como é o caso do seu. Sensacional! Tem que ser de direita, tem que ser falastrão, não tem o que falar, fala demais e resulta nessas bobagens. Aliás, nem deveriam ouvir um sujeito como esse tal de Viktor Orbán. Quando o regime comunista decidiu nos atacar, a Hungria foi satélite da União Soviética até 91, usaram termos jurídicos vagos como os da proposta do holandês, afirmou Orbán, referindo-se a Mark Rutte. Na verdade, Orbán, é que o seu povo vai sofrer. O certo era não te dar um centavo. Vamos ver se é bom administrador. Você não é bom para criticar os outros? Crie um sistema para gerar riqueza a partir das riquezas da Hungria. Faça isso, vamos ver sua competência, explore os recursos que a Hungria tem e que este modesto canal conhece e que você, como presidente do país, não, ao invés de ficar falando abobrinha. É muito bom ser de direita e não ter capacidade de fazer nada e colocar a culpa nos outros. Não é assim, Viktor Orbán? Já a Holanda é o contrário e justamente ela está fazendo certo. Como a decisão do Conselho Europeu tinha que ser por unanimidade, o húngaro ameaçava barrar todo o pacote se o texto permitisse intervenção em seus assuntos internos. No final, sobraram referências vagas à importância do Estado de Direito. O nosso canal se posiciona contra esse tipo de situação na Polônia e na Hungria. E eu quero deixar a posição muito clara. Eu sou a favor daquilo que o Mark Rutte prega para a União Europeia. E sabe de uma coisa? Já que tem países tão importantes querendo sair, como de vez em quando acontece numa discussão da França ou da Itália, faz o seguinte: tira a Polônia e a Hungria da União Europeia, que não representam absolutamente nada. Sabe o que vai acontecer? Elas vão passar o pires porque a mendicância vai crescer muito. Pena que quem vai pagar o pato é a população húngara e polonesa, que não merece esses tipos de governantes. Além de reduzirem a fatia das doações no pacote de socorro, os mais ricos também conquistaram redução no valor de suas contribuições ao orçamento comum, que será de 1,074 bilhões de euros para o período de 2021 a 2027. Na prática, a concessão aos mais ricos implica cortes nos benefícios aos mais pobres. Nesse tema, quem virou alvo de irritação francesa foi o premier austríaco Sebastian Kurz, que deixou o plenário para um telefonema. Segundo relatos, o presidente Emmanuel Macron chegou a bater na mesa em sinal de contrariedade. Está vendo? Ele não se importa, não ouve os outros. Sua atitude é ruim, só se importa com a imprensa. É compreensível que algumas pessoas, quando não dormem muito, tenham os nervos à flor da pele, disse o austríaco ao comentar o episódio e espinhar a declaração do Emmanuel Macron. Depois de tanto azedume, o acordo poderia ter sido selado durante o jantar de segunda, que começou às 21h20 e oferecia um bolo de limão de sobremesa. Mas o desfecho só foi anunciado às 5h31, horário local,
meia-noite e 31 no Brasil, exatas 89 horas e 31 minutos depois de iniciada, na manhã da sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. Por ironia, um dos debates na madrugada final foi a troca da palavra decisivamente por exaustivamente. Não foi, porém, a batalha mais longa. Uma cúpula realizada em Nice, na França, em 2000, durou 90 horas. Mas é isto, gente. Afinal de contas, depois de tanto choro, discussão e mau humor, o pacote acabou saindo. E desta maneira nós terminamos esta reportagem. Esta é a segunda parte, onde nós falamos do pacote trilionário aprovado pela União Europeia com a finalidade de recuperá-los pós-pandemia Covid-19. Forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.